Luxúria, o artifício e a armadilha que o diabo tem usado nesses últimos tempos. Olá, eu me chamo Wander Gustavo e eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus. E eu venho falar hoje um pouco sobre a luxúria, quais são as consequências dela e o que fazer caso eu tenha caído. A armadilha é um artefato, algo utilizado para capturar ou para causar dano a outro ser. Dentre as armadilhas mais conhecidas, temos a ratoeira, no qual o ratinho ele até pressente o perigo, ele dá algumas voltas, mas ele fica tão tentado a pegar aquela isca que quando ele pisa a patinha para conseguir pegar aquela isca, ele acaba sendo capturado ou muitas vezes até morto. Agora, para entrar no contexto, eu vou ler uma palavra que se encontra em Juízes 16:1, que diz o seguinte: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Bom, alguém como Sansão, dominado pelo instinto, acaba sendo uma presa fácil a Satanás. A Bíblia nos fala que enquanto ele estava ali passando a noite com aquela prostituta, ao redor da casa onde ele estava dormindo, tinha vários dos seus inimigos. E esses inimigos estavam dispostos a capturá-lo. Desde aquela época, a luxúria já era usada como uma armadilha de Satanás para prender pessoas. Igualmente, como em uma ratoeira tem um pedaço de queijo, a mesma coisa era na luxúria. Tem algo ali dentro que chama a atenção do ser humano. E do mesmo jeito, quando o ratinho cai na ratoeira, assim o homem cai no prazer da luxúria. Porém, a luxúria ela é agradável à nossa carne e não ao nosso espírito. O que a palavra do Senhor vai nos dizer em Gálatas 5,17? Que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que você não faça no final o que você quer. Então a gente não pode fazer a nossa vontade, porque se a gente fazer a nossa vontade, certamente a gente vai cair. Então a gente precisa se sujeitar à vontade de Deus para que a gente não venha cair nesse pecado. Com Sansão foi diferente. Ele deu lugar à carne dele e à própria vontade dele. E na situação que ele estava era bem pior, porque não somente ele estava dormindo com uma prostituta, ele estava na terra do inimigo, rodeado por seus inimigos, pronto a capturá-lo. E como já é dito em alguns ditados, que um passo errado abre caminho para o outro, assim aconteceu com Sansão. A cada passo errado que ele dava, abria caminho para outro passo errado. Sansão já tinha feito várias escolhas erradas. E ele tomou muitas decisões erradas. Mas, se a gente quer fazer diferente, precisamos escolher o certo. Ou seja, fazer a vontade do Criador. Se um passo errado abre caminho para outro passo errado, então se você quebra esse ciclo e dá um passo certo, logo ele vai abrir caminho para outro passo certo. O correto, melhor dizendo. Tá, mas por que Deus quis preservar tantas informações ruins da história de Sansão? Eu acredito que é para ele colocar uma placa bem grande dizendo: cuidado, isso é uma isca. Isso é uma armadilha, é um perigo. Isso serve de exemplo para nós. Mesmo há tanto tempo atrás, até hoje, o inimigo não muda as suas estratégias, continua a mesma. Só muda as pessoas. Ou seja, a gente consegue tirar desse texto coisas que a gente consegue usar em nossas vidas para rejeitar o pecado da luxúria. E falando um pouco melhor, se você está seguindo pelo caminho errado, ou está percebendo que está sendo atraído por isso, cuidado, se afaste disso, porque com certeza o pecado ele não traz vida. A palavra do Senhor nos fala que a alma que pecar, essa morrerá. Só a graça dele para nos dar a vida eterna. E se você já caiu na tentação e se sente preso na ratoeira do inimigo, peça forças a Deus. Ele é o único poderoso para te livrar desse mal. Nem você mesmo, com sua própria força, independente do que você faça, você não vai conseguir se libertar só. Peça ajuda a Deus. Ele consegue te libertar, porque a palavra dele, o poder dele é totalmente eficaz. E ele pode restaurar a sua vida e lhe dar uma nova oportunidade, uma nova conduta, uma vida segundo a que no seu interior sempre você quis ter. Quando Davi pecou e cedeu à tentação da luxúria com Betseba, aconteceu tanta coisa ruim na casa dele, mesmo ele tendo se arrependido depois do profeta Natan ter falado o que ele tinha feito, mesmo com tudo que aconteceu, ele se arrependeu, mas as consequências estavam lá. Deus falou que a espada não se apartaria da casa dele.
E a partir dali aconteceu muita coisa ruim, a partir daquele ato errado. Então a gente tem que entender que mesmo que a gente se arrependa, ainda vão ter as consequências. E que futuramente a gente vai ter que lidar com elas. Porém, se a gente está firme com Deus, a gente sabe que o que mais importa é estar liberto desse pecado. E a mesma coisa aconteceu com Sansão. Sansão, ele ia dando passos errados e mais passos errados, ia quebrando votos e mais votos, achando que nada de ruim acontecia. Mas infelizmente, quando o inimigo veio cobrar a conta já estava grande demais. E o que aconteceu com Sansão após isso foram coisas horríveis, coisas muito ruins, que não estavam dentro do plano de Deus. Mas Deus, mesmo assim, teve misericórdia de Sansão, e quando Sansão pediu para que Deus o ajudasse, Deus lhe concedeu novamente a força, no final da vida dele. E ali ele derrubou os pilares do templo e conseguiu derrotar o povo filisteu, matando milhares de filisteus. Agora eu vou falar um pouco, caso você tenha caído no pecado da luxúria. Deus ele enviou o seu Filho amado para nos dar a oportunidade de ter uma nova vida em Deus. Antigamente, tinha que ser oferecido sacrifícios. E o que tinha que vir no seu coração quando oferecia o sacrifício? O sacerdote ia lá, matava o cordeiro, tirava o sangue e colocava o cordeiro para ficar queimando. E o cordeiro ficava lá queimando, 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 até virar cinzas durante a noite toda. E durante todo esse processo, você tinha que olhar para aquilo e entender que o cordeiro não tinha nada a ver com o seu pecado. Mas ele teve que ser retirado do meio onde ele vivia. Ele era para estar ali pulando nos pastos, estar feliz. Mas não, você colocou ele naquela situação, por quê? Por conta do seu pecado, do que você fez. Você tinha que se arrepender do que você tinha feito. A mesma coisa acontece com Jesus. Jesus ele estava na glória. Ele se compadeceu da gente. Ele viu que o que estava acontecendo é só ele para nos ajudar. Então ele desceu da glória como um cordeiro totalmente inocente para ser o sacrifício eterno. O castigo que veio sobre ele, que hoje nos traz a paz. Então se você pecou, entenda que Jesus está intercedendo por você. O Espírito Santo está intercedendo por sua vitória. Eles não vão desistir de você. Mas se você está brincando com o sangue e com o corpo de Cristo, totalmente você é culpado por isso. Você vai ser cobrado no final por isso. Entenda que se você pecou sem a sua total vontade, você entendeu que pecou sem querer, você fez o que você não queria, Jesus está lá para te ajudar. Jesus está lá para te fortalecer. Mas se você está indo lá, está pecando e brincando com o sangue e com o corpo de Deus, Deus não vai ter você como inocente. Até porque Deus é justo. E se ele não fizer a justiça, ninguém mais fará. Então, vigia. Se você, antes de pecar, já está pedindo perdão pelo pecado que você vai fazer, isso é brincar com o sangue de Deus, com o sacrifício que Deus fez na cruz. Agora, se você realmente se arrepende, você quer mudança, agora Deus ele vai te ajudar. Então, entenda que o primeiro passo para ser liberto disso é simplesmente se arrepender e entender que só Deus tem poder para mudar a sua vida. Bom, essa é a palavra que hoje eu quero deixar para vocês. Que Deus, ele ama vocês e que ele quer ver a vitória de vocês. Ele, o Espírito Santo e Jesus são os únicos e outras pessoas que oram por você que querem ver a sua vitória, que querem ver você dar certo na vida com Jesus. Fiquem na paz, estejam com Cristo e não desistam desse caminho, pois só Ele nos leva à salvação. Ele é apertado, ele é pequeno, mas isso é porque a gente não pode levar bagagem para o céu. Fiquem na paz, em nome de Jesus, e recebam essa palavra, entenda o que Deus quer falar nesse momento com vocês.